Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre o assunto que mais tem me distraído nessa quarentena, porque o noticiário tá insuportável, né, gente? Então, o que a gente faz? A gente fica vendo notícias de celebridade. Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre 5 pessoas que têm uma deficiência e provavelmente você não sabia, porque elas são muito famosas, algumas mundialmente. Antes da gente começar, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like pra me ajudar na divulgação, comenta aqui qual foi o babado de celebridade que você mais viu durante a quarentena e qual dessas celebridades aqui você não sabia que tinha uma deficiência. Me sigam lá no Instagram, @filapreferencial, que tá tendo live todo domingo às 6 da tarde e muitos conteúdos legais também. Então é isso, vamos começar. A primeira pessoa da nossa lista eu tenho certeza que você conhece, porque é um brasileiro muito famoso, que é o nosso rei da música romântica, Roberto Carlos. Sim, você não sabia que Roberto Carlos tem uma deficiência e ele raramente fala sobre isso. Roberto Carlos usa uma prótese na perna direita, ele tem a perna amputada do joelho para baixo, é só uma parte da perna. E ele tá sempre de calça comprida e ele nunca mostrou e nunca falou sobre isso, né? Como é que a gente sabe, então, né? Tem uma biografia dele, de 2007, escrita pelo Paulo Francis de Araújo, que foi uma biografia bem polêmica, né? Que fez ele, via público, falar sobre todas aquelas questões de direitos autorais das biografias. Mas essa história, inclusive, já foi confirmada pelo filho dele, que, abrindo um parênteses, tem deficiência visual, e ele também nunca fala sobre isso, que eu saiba, não faz nenhum tipo de militância. Quando o Roberto Carlos tinha 6 anos, segundo essa história dessa biografia de 2007, ele estava participando de um desfile com crianças da escola, ele acabou se assustando, caindo no trilho do trem, o trem passou por cima da perna dele, e Roberto Carlos ficou sem parte da perna. Ele era criança, tinha 6 anos, e, bom, a defesa dele, para não falar sobre isso, é que antigamente não tinha um respeito tão grande com as pessoas, né, que têm alguma deficiência. Como se hoje tivesse algum, né? A gente tem um pouquinho, vai, hoje. Mas eu acho que, né, ele tá vivo, tá aí até hoje, então, enfim, ele poderia falar mais sobre isso, poderia, né, militar um pouquinho, né? Só um pouquinho, não precisa muito. Já que ele é uma pessoa tão influente, né, e rica e com tanto poder aqui dentro do nosso país. Esse daí pode ser até que você soubesse, mas o segundo nome da nossa lista eu tenho certeza que você não sabia, que é o Franklin Roosevelt. Sim, aquele presidente americano, aquele cara do New Deal, foi eleito 3 vezes presidente dos Estados Unidos, que venceu, ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial. Ele usava uma cadeira de rodas ou muletas durante toda a sua vida. Em 1929, um pouquinho antes dele ser eleito, que foi em 32, ele contraiu poliomielite, né? E aí, em consequência disso, ele ficou com a locomoção reduzida. E durante seus 3 mandatos, né, como presidente dos Estados Unidos, em inúmeras aparições em público, na televisão, fotos no jornal e tudo mais, ele sempre escondeu, ou aparecia sentado, ou aparecia de pé com assim, sendo meio que carregado por uns seguranças, sempre buscou esconder que ele tinha uma deficiência. Originalmente, a escrivaninha do presidente dos Estados Unidos era aberta, né? Você conseguia ver as pernas dele. Ele mandou colocar uma madeira ali na frente pra ele conseguir ficar sentado ali com a cadeira de rodas e ninguém perceber. Eu acho que, né, com as mesmas razões do Roberto Carlos, ele buscava abafar, esconder isso, porque nessa época ainda tinha uns estigmas mais pesados e tudo mais, e de incapacidade, e uma figura de poder mundial, né? Acho que não poderia ter uma deficiência, porque mostraria uma certa fraqueza, então ele escondeu. E só em 2001, o presidente americano da época, Bill Clinton, mandou fazer uma homenagem, uma estátua do Roosevelt, que tá lá em Washington, em que ele é retratado como ele realmente era, né? Sentado na sua cadeira de rodas. E essa estátua é provavelmente a única representação de um líder político, né, com influência mundial, em uma cadeira de rodas, demonstrando claramente que
tem uma deficiência. Inclusive, um fun fact é que ele desenhou a própria cadeira de rodas dele, que usou durante toda a vida até ele morrer, lá em 1945. O terceiro famoso PCD desta nossa lista é Frida Kahlo, artista plástica mexicana, um dos maiores nomes, né, das artes visuais do mundo. A Frida também teve poliomielite e, em consequência disso, ela ficou com uma perna um pouco mais curta que a outra. E aí, quando ela era criança, ela sofreu um pouco de bullying por causa disso. Aos 18 anos, a Frida sofreu um acidente de trem e fraturou a coluna e a bacia, o quadril, né, em vários lugares. Foi um acidente bem grave. E ela passou muito tempo se recuperando na cama e depois teve sequelas, né, desse grande acidente e tudo mais. E foi durante esse período de recuperação, que ela estava meio entediada, que ela começou a pintar. E ela descobriu que ela era muito boa nisso. Então, imaginem só, se ela não tivesse uma deficiência, talvez não tivéssemos Frida Kahlo neste mundo. É aquela coisa, né? A gente é o que é, não apesar da deficiência, mas com a deficiência. Porque talvez a gente, se não tivesse essa deficiência, a gente não fosse quem a gente é, né? Isso vale muito pra Frida Kahlo. Durante a vida, ela passou por mais de 30 cirurgias, sendo que 7 foram só na coluna. O estilo dela, que é muito característico, né? Exuberante, com flores e cores. Era uma tentativa dela de fazer com que as pessoas notassem mais a sua personalidade do que a sua deficiência. Tanto é que quem não conhece a biografia da Frida Kahlo nem sabe que, por exemplo, algumas das roupas dela disfarçavam coletes ortopédicos. Então, vários corpetes estruturados que ela usava, na verdade, eram coletes ortopédicos. E ela, né, desenhava as próprias roupas, tinha sapatos especiais pra ela nivelar ali as pernas. Se você quiser saber mais sobre a vida da Frida Kahlo, fica a dica do filme que se chama Frida, que é muito bom. E a Frida é a única mulher da nossa lista, infelizmente, né? Nós não tivemos figuras históricas, artísticas, mais ou menos do peso das pessoas de quem eu tô falando aqui. Não tivemos tantas mulheres, o que fica aí o alerta vermelho de sociedade machista para todas as mulheres com e sem deficiência. E o quarto nome da nossa lista é o Beethoven. Sim, aquele músico do século XVIII, famosíssimo, aquelas peças clássicas que viraram espera telefônica, infelizmente. Sim, um dos nossos maiores músicos da história era surdo. Aos 26 anos, quando ele já era um pianista bem conhecido, ele já começou a sentir os sinais da perda auditiva, né? E aos 31 existe uma carta dele para o seu médico relatando, né, que a situação estava ficando difícil, que ele estava perdendo muita audição e tudo mais. E mesmo assim, ele continuou compondo, sendo um músico muito, muito experiente, talentoso e tudo mais. Ele conhecia exatamente o som de cada nota, não precisava mais ouvir. Então ele sabia exatamente como que ia soar, né? Essa nota junto com aquela nota. E tem muita gente que faz isso, gente que não precisa estar tocando para escrever uma melodia, né? Isso se chama ouvido absoluto, né? Que é uma habilidade muito interessante de algumas pessoas. Até hoje não se sabe exatamente o que, né? Que doença que causou a perda auditiva do Beethoven. Mas o que a gente sabe é que isso foi aumentando durante a vida dele, ao longo da vida. E isso teve, assim, ouso dizer, efeito zero na sua atividade de músico. Talvez ele tenha ficado, né, chateado por não conseguir ouvir a música mais, mas ele conseguiu se readaptar perfeitamente à ausência do som. E o quinto e último nome da nossa lista é o Thomas Edison. Sim, o inventor da lâmpada e de mais de 2.000 outras patentes que ele tinha. Ele inventou muita coisa que a gente utiliza hoje e conseguiu aplicar a eletricidade nas nossas vidas, né? Porque só a eletricidade não serve pra muita coisa. Você precisa da lâmpada para passar a eletricidade e nos dar luz. E o Thomas Edison era surdo, pra quem não sabe. E é muito significativo uma pessoa surda ter inventado uma técnica de iluminação, né? Porque os surdos se pautam muito pela visão. Que eu saiba, eles gostam de estar em lugares bem iluminados para eles poderem
poderem, né, obter o máximo de informações visuais possível. Acredita-se que ele tenha tido dificuldade auditiva a vida toda, até ficar completamente surdo quando já era mais velho. No começo da adolescência, ele já podia ser caracterizado como deficiente auditivo. Essa perda auditiva dele gerou alguns problemas na educação do Thomas Edison, né? Ele frequentou a escola somente por 3 meses. Os professores diziam que ele era desatento, que ele era disperso, que ele ficava desenhando em vez de fazer a lição. Quem nunca, né? Thomas Edison era desses. E ele era muito ruim em matemática, inclusive, né? E ele saiu da escola por causa dessas muitas dificuldades e se tornou um leitor ávido, autodidata e estudava em casa. E acabou por se tornar um dos maiores inventores da nossa história. Ele via a surdez muitas vezes como uma bênção. Por quê? Porque encurtava as conversas e dava mais tempo para a cabeça dele funcionar em paz, mais tempo para ele trabalhar, sem ficar se distraindo com conversa mole alheia. Era o típico nerd workaholic antissocial, sem os quais o mundo não existiria como é hoje, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui embaixo nos comentários se vocês já sabiam que essas pessoas famosas que eu falei aqui no vídeo tinham alguma deficiência. Compartilhem aí essas informações interessantes com seus amigos. Sigam lá no Instagram, @filapreferencial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso, um beijo, até a próxima.